Boa tarde a todos, meu nome é Juliano, eu sou professor de Filosofia aqui da Escola Oficina do Estudante e hoje nós iniciaremos um curso feito de 10 aulas, em que esta é a primeira delas, onde abordaremos temas diversos de filosofia que podem ter um uso, uma pertinência, tanto para o vestibular quanto pela curiosidade daqueles que se interessam pelo tema da filosofia. Nessa nossa primeira aula, nós falaremos sobre o período cosmológico, que é o período no qual se inicia a filosofia, de acordo com as leituras historiográficas que temos. A discussão em torno das origens da filosofia passa por um pequeno debate em torno do seu surgimento. Se ele seria fortuito, como se a razão tivesse espontaneamente surgido na Grécia Antiga, por volta do século VI antes de Cristo, ou se as condições históricas teriam produzido a efervescência de um pensamento racional que se diferenciaria de todas as outras formas de pensar vistas anteriormente no nosso planeta. Pois bem, esse debate recebe um conceito chamado de milagre grego por parte de alguns que acreditam que a razão surgiu quase que espontaneamente. Há um filósofo do século XX chamado John Brunet, quem defende essa tese. Mas a partir da segunda metade do século XX, o Comfort é um filósofo que vai tentar resgatar os motivos históricos que poderiam ter ocasionado, causado o surgimento ou desenvolvimento do pensamento racional e filosófico no Ocidente. Algumas condições favoráveis ao desenvolvimento da filosofia parecem remeter a uma economia mercantil que estava presente próxima à região do Mediterrâneo. Uma economia mercantil em que havia uma moeda estabelecida, por exemplo, na Grécia Antiga, ele já tinha uma moeda própria, e também o fato de ser um povo que apresentava certa alteridade, o reconhecimento do valor da cultura de outros povos. Esse intercâmbio de mercadorias, de conhecimento, de pessoas daquela região, poderia ter facilitado um certo relativismo quanto às crenças que os gregos tinham num conhecimento monolítico das coisas, num conhecimento dogmático das coisas. Um segundo fator é a presença da força de trabalho escrava, especialmente na região da Grécia, que teria possibilitado a uma classe, os chamados cidadãos, pertencentes às cidades, usufruírem de seu tempo para desenvolverem estudos, para desenvolverem debates e argumentações e especulações acerca do universo. E um terceiro fator muito importante é a presença da cidadania em várias das cidades, das polis gregas. A cidadania teria favorecido a isonomia, que seria a igualdade de tratamento, o espaço público, o cidadão poder frequentar o espaço público, e além disso teria favorecido a isegoria, que seria a liberdade de expressão, a liberdade de você poder pensar diferente de outras pessoas sem que houvesse uma espécie de repressão por isso. Portanto, o debate e a argumentação passam a se tornar importantes no contexto da Grécia Antiga. Nós costumamos falar muito em Grécia quando falamos sobre o surgimento, do desenvolvimento inicial da filosofia. Contudo, os primeiros filósofos mesmo não nasceram especificamente na Grécia, mas numa região chamada Jônia, onde algumas cidades compreendiam essa região, como a cidade de Éfeso, a cidade de Eleia e a cidade célebre de Mileto. É uma região da Ásia Menor, formada por cidades que estavam passando por um processo de urbanização crescente, de diversidade cultural, e especialmente na cidade de Mileto, no século VI a.C., nós vamos ter o conhecimento dos 3 primeiros nomes, que assim podemos dizer, e considerar como sendo os primeiros filósofos: Tales, Anaximandro e Anaximenes. O grande objetivo dessa filosofia inicial, que esses 3 homens pensavam, era compreender o que eles chamavam de physis. Por physis, nós entendemos como sendo a natureza material, aquilo que é composto pelos 4 elementos distribuídos no universo: o ar, o fogo, a terra e a água. Esta physis
instigava, causava espanto e admiração nesses homens. Diferentemente daqueles que os antecederam, como os aedos e os adivinhos, que buscavam explicar a formação, a constituição da physis a partir de elementos sobrenaturais, de humanizações ou antropomorfismos dos elementos naturais, personificações da natureza, e esses homens desenvolviam o que nós chamamos hoje de mitologia. Esses novos filósofos, esses primeiros pensadores, vão ter uma guinada de atitude, vão ter uma mudança de orientação. Eles vão, no primeiro momento, buscar o abandono do apelo ao sobrenatural e, quem sabe, o desenvolvimento de explicações da natureza pela própria natureza. O fantástico, o sobrenatural, ele costuma ser menos seguro, menos coerente do que as explicações ou das leis que nós possamos encontrar nos próprios fenômenos naturais. Não que esses primeiros filósofos tenham se oposto à mitologia. De maneira alguma, existe, segundo um filósofo alemão, Jäger, um tanto de continuidade entre o primeiro desenvolvimento da filosofia e, ao mesmo tempo, uma tentativa de ruptura. Por continuidade, nós podemos entender que a filosofia busca dar respostas a enigmas, a especulações que já estavam presentes no pensamento mitológico. Contudo, a diferenciação dessa nova maneira de pensar é que nós abandonamos elementos sobrenaturais e nos pautamos pura e exclusivamente pela observação e pela racionalidade presente na investigação da natureza. Além de investigar o que eles chamavam de physis e buscar o entendimento sobre a origem e a composição do universo, esses filósofos também acabaram apresentando hipóteses sobre um elemento unificador, algo que estivesse escondido por trás da matéria, mas que de certo modo organizasse a matéria no universo. Eles deram o nome a arché, que seria princípio. Tales de Mileto ficou celebremente conhecido por isso. Tanto Aristóteles quanto Nietzsche alegaram que Tales teria sido o primeiro filósofo, de fato, na história da filosofia. Porque ele formulou uma explicação e uma proposição em que ele dizia: tudo é um. Ou seja, a composição e a origem do universo e de todos os seres múltiplos que compõem esse universo pertencem a uma mesma categoria, a uma mesma natureza. No caso do Tales, ele defendia que essa natureza era a água. Passado um certo tempo no Egito, inclusive Tales traz de lá a matemática para a Grécia, desenvolve o seu famoso teorema de Tales, muito utilizado na matemática também. Tales percebe que a civilização egípcia dependia em larga escala da água, que toda a vida no Egito e tudo aquilo que florescia da vida dependia de água. Então Tales passa a entender que a água deveria ser o elemento primordial de todos eles. Acho que por enquanto ok. Assim como Tales determinou que o princípio de tudo seria a água, Anaximandro determinou que o princípio de tudo deveria ser um elemento indeterminado. E Anaxímenes determinou que o princípio de tudo deveria ser o ar. Cada um deles buscou um elemento diferente que nós não detalharemos mais agora, mas consideramos que o mais importante, que dá conformidade ao pensamento desses autores, é o fato da busca por um elemento unificador. Além dos milésios, esses filósofos que estavam originados da cidade de Mileto, nós tivemos também os pitagóricos, que são um pouco mais conhecidos, talvez, por aqueles que não se dispuseram a estudar muito filosofia, porque aquele que intitula essa escola, Pitágoras, teve também grandes avanços, ou contribuiu com grandes avanços para os teoremas da matemática, da geometria especialmente. Os pitagóricos acreditavam que a ré é representada pelos números e pela unidade. Por números, nós podemos considerar as proporções geométricas, os objetos matemáticos, a relação que existe entre os valores presentes no universo. Tudo pode ser transformado em números, tudo pode ser medido em números. Lembra vocês que nessa época aquela proporção áurea era muito comum dos gregos e utilizada em sua arquitetura, representava para eles uma espécie de mistério da natureza. Além disso,
também é dessa época, né, o surgimento do π, que é uma constante dentro dos círculos. Pitágoras mesmo formulou o seu teorema e descobriu uma relação proporcional entre triângulos e retângulos, independente da sua extensão. Esses fatores significavam para os pitagóricos que a matemática não era uma criação humana, que a matemática, ou seus objetos pelo menos, já estavam dispostos no universo e que toda a organização da física se devia, de certo modo, a essas proporções. Para ele, a unidade, o 1, é o princípio de tudo. Tanto do limitado, porque a unidade é aquilo que dá limite ao ser, mas em sua multiplicidade, quando somamos as unidades, nós chegamos ao ilimitado. A prova mais cabal e simples, nós percebemos isso, é que o conjunto dos números naturais, que são formados por unidades, é um conjunto infinito. Sempre que acrescentarmos uma unidade à outra, deixaremos de chegar a um limite. Então, a unidade para ele era a representação entre o limite e o ilimitado. Além dos pitagóricos, uma outra escola que também teve bastante peso nesse período da filosofia antiga foi a escola dos heraclitianos. Heráclito de Éfeso foi um filósofo que tratou da physis como uma conjunção dos contrários. Heráclito acreditava que todos os seres tendiam a mudar dentro do universo. E o próprio ser, enquanto universo, era um ser em mutação completa, o tempo todo. O universo para o Heráclito era feito de contrários. Então o dia ele se torna noite, aquilo que é frio tende a aquecer, aquilo que é quente tende a esfriar, aquilo que é sólido tende a se desmanchar e aquilo que está disperso tende a se concretizar. Para o Heráclito, essa formação dos contrários e o movimento entre esses pares de oposição é o que explicavam a formação do universo. Ele também afirmou que tudo era um, também buscou esse princípio, né? Tinha uma frase também dele que se chamava pantarrei, tudo flui, ele queria dizer tudo muda. Então, essa unidade do universo, ao mesmo tempo, é uma multiplicidade de seres que estão se modificando e estão procurando o seu contrário o tempo todo. A unidade para o Heráclito só existe enquanto um processo, já que o que os seres representam para eles é uma multiplicidade de contrários, mas que a todo momento estão se transformando, a única coisa que nós podemos identificar como universal é a própria mudança, o que ele chamava de devir. Por devir, nós entendemos aquilo que seria o vir a ser. São dois momentos no tempo. O ser que hoje é algo deixará de ser no futuro, assim como um dia ele possivelmente ou provavelmente foi algo diferente do que ele é hoje. Quando eu comparo um ser humano aos seus 2 anos de idade e aos seus 20 anos de idade, eu percebo qualidades, atributos, características muito diferentes entre eles. No caso de Heráclito, seria quase impossível afirmar que se trata do mesmo ser. Porque o ser que tem 20 anos de idade, ele apresenta características que negam as características do ser que tinha 2 anos de idade. Essa mutação pela qual todos os seres humanos passam, a natureza também passava. Então, nesse universo de contrários, Heráclito chega a afirmar, por exemplo, que é impossível que alguém, ou que um homem, possa entrar 2 vezes no mesmo rio. É a ele que é atribuída essa célebre frase, porque ele queria dizer que as águas do rio são uma metáfora perfeita, elas nunca param, o rio nunca é o mesmo. E aquele que saiu do rio conheceu um rio diferente daquele rio quando ele volta ao rio. Ele próprio já não é um ser igual, ele já é um outro ser. Uma tese que vai aparecer no século V, diferente ou quase que oposta à tese heraclitiana, é a tese de Parmênides de Eleia. Parmênides acreditava que o mobilismo, a mudança, a mutabilidade dos seres era algo que nos remetia simplesmente a uma aparência, já que a essência dos seres, aquilo que eles têm como identidade, é conservado. Por mais que uma cidade sofra modificações de um dia para o outro, por mais que pessoas transitem, que cheguem imigrantes, que saiam imigrantes dessa cidade, por mais que construções sejam demolidas, outras construídas, edificadas,
a cidade permanece com a sua identidade. As pequenas mudanças que acontecem numa cidade ao longo do tempo são desprezíveis quando nós comparamos com a sua identidade, aquilo que é a sua essência, os elementos que não poderiam faltar a essa cidade. Portanto, Parmênides afirma para nós que o ser é eterno. Aquilo que é. O que não é, não é. Portanto, aquilo que é tem uma existência e os seres que não são, não têm essa existência. São nada, mas o nada não pode existir, porque o nada é algo impensável. Os homens só conseguem pensar aquilo que eles conseguem delimitar pela sua fala, aquilo que eles conseguem delimitar com o seu pensamento, conseguem delimitar por uma proposição. Portanto, para Parmênides, há um princípio de identidade e não contradição no pensamento, que afirma que A é igual a A e A é diferente de tudo aquilo que não é A. A não pode ser igual e diferente de alguma coisa ao mesmo tempo. O mesmo é o pensar e o ser. Isso distinguia para o Heráclito, então, se há uma identidade entre o pensamento e a identidade dos seres, que o ser é formado por aquilo que é sua essência e aquilo que é sua aparência. Como já falei, a aparência é mutável e a essência é aquilo que permanece enquanto identidade. É notável que Parmênides atingiu um grau de abstração muito diferente daqueles que o antecederam. Porque Parmênides, ao atribuir a existência ao ser enquanto essência, desconectava esse conceito da physis em si. Ele não está mais apegado na origem e na composição do que a physis fornece, mas ele passa a pensar o ser enquanto algo isolado, enquanto uma identidade que não se encontra na representação material, mas simplesmente no pensamento. Além de Heráclito e Parmênides, que tiveram essas teses muito divergentes, um outro filósofo do período pré-socrático que nós consideramos muito importante é Demócrito de Abdera. Este filósofo é famoso pela sua teoria atomista. Demócrito de Abdera tem uma vantagem filosófica com relação aos demais, que é, por um lado, atender ao rigor parmenidiano, ou seja, parmenidiano, desculpem. Quando a gente diz o rigor parmenidiano, nós queremos dizer, ele conseguiu um grau de abstração de pensar que os átomos, embora constituam a composição dos seres, não se representam pelos atributos ou qualidades simples dos seres, mas por uma unidade que é diferenciada daquilo que nós observamos com os nossos sentidos. Para Demócrito, nós não conseguimos observar os átomos. E o fato de não podermos observar os átomos exige de nós um grau de abstração, uma racionalidade que está para além da simples observação da physis. Além disso, ele faz um retorno ao que nós chamamos de naturalismo jônico, porque se os jônicos estavam, como Tales, Anaximandro, estavam muito preocupados com a composição da physis, né, e prendiam suas explicações de certo modo, não desconectavam as explicações sobre a physis da sua própria composição, Heráclito consegue uma junção. Ele tem o mesmo grau de abstração de Parmênides ou algo semelhante, mas ao mesmo tempo essa abstração representa um elemento que está presente na physis. Nós não precisamos nos desconectar da physis para poder atingir esse ser que seria o átomo, o indivisível da matéria. Além disso, Demócrito tem uma grande contribuição porque introduz na filosofia a noção de vazio. Para ele, os átomos estavam dispersos ou concentrados, mas dentro do espaço vazio, aquilo que não era o próprio átomo. A ideia do vazio era uma ideia nova e muito instigante para os filósofos gregos. Houve muita polêmica em torno dessa ideia, se o vazio de fato existiria ou não, se tudo que existiria era composto de repente por um éter ou indeterminado de Anaximandro e assim por diante. Mas no resumo total de todos esses primeiros filósofos dos quais nós estamos falando, é interessante percebermos que eles formaram aquilo que seria o germe da filosofia, a primeira forma de
se abandonar as discussões sobre o sobrenatural e buscar uma reflexão orientada pura e simplesmente pela natureza. Por esses motivos, esses filósofos ficaram conhecidos como cosmólogos. Eles desenvolveram a cosmologia, no sentido de buscar a origem do próprio universo e o entendimento desse universo, ao mesmo tempo que olhavam para os seres e buscavam discutir a natureza desses seres, em sua multiplicidade. Essa discussão é conhecida como a ontologia, o estudo sobre a natureza, sobre a essência, sobre o princípio que gera o ser. Espero que tenham gostado dessa primeira aula, espero que ela possa ser produtiva nos seus estudos e nos veremos numa próxima oportunidade. Muito obrigado, um abraço a todos.